Vamos falar agora sobre o seu processo de vendas. A gente já teve uma aula exclusiva sobre preços, valor do seu serviço, do seu produto. A gente falou também sobre nicho, sua área de atuação, a delimitação de área. E agora a gente vai sistematizar isso tudo, né? Você vê que em várias aulas eu venho para o quadro, eu crio algum tipo de sistema, por quê? A nossa memória ela é fotográfica e nós temos mais facilidade de memorizar, de conseguir atender algumas regrinhas do dia a dia se isso tiver sistematizado. A gente falou lá atrás sobre organização da rotina, então procure fazer isso, não precisa ser necessariamente neste formato. Este daqui foi a forma, né, o sistema que eu criei para mim, mas não deixe de sistematizar os seus procedimentos e agora a gente vai entrar aqui no seu processo de vendas. Vamos lá? Esse sistema eu quis ilustrar, vamos dizer assim, cada área que você precisa interligar para que o seu processo de venda funcione. Então você precisa levar em consideração, antes de mais nada, onde você vai vender os seus serviços, aonde você vai se colocar à disposição. Olha, eu vou estar lá no Facebook, eu vou estar no Instagram, eu vou ter um e-mail, eu tenho um telefone fixo, eu tenho só um telefone que é celular, móvel, eu tenho sites, porque eu tenho meu site, eu também anuncio eventualmente em outros sites de propagandas que a gente tem por aí, blogs e etc. Eu vou estar no Google, porque eu entendo um pouquinho de AdWords, de posicionamento, e eu também tenho lá o meu WhatsApp, que é uma ferramenta de comunicação, inclusive a gente evoluiu para o WhatsApp Business agora. Por que você precisa levar em consideração isso tudo? Porque custos destas ferramentas vão interferir lá no preço do seu serviço. Quantos impulsionamentos no Instagram você vai fazer por mês? Tem que fazer, gente. Hoje o Instagram não tá dando vida fácil para ninguém, não. Se você quiser aí ter um pouco mais de visibilidade, tem que pagar Instagram, Facebook, a mesma coisa. Então você vai aí botar no seu papel onde você vai estar disponível. Agora, por exemplo, eu não coloquei o custo com aluguel. Eu estou levando em consideração um profissional que está começando e que eventualmente não vai pagar aí um escritório, uma porta aberta. A gente sabe que hoje temos recursos para que não necessariamente você precise ter uma porta aberta, né, um aluguel, que é um custo considerável. Dá para começar aí sem ter um ponto fixo, mas eventualmente se fosse essa pessoa, ela ainda tinha que considerar aqui. Por quê? Porque isso tudo vai influenciar no preço, conforme eu já disse. Além do fator custo que você precisa levar em consideração, né, em relação a essas vias de comunicação, você precisa tomar ciência dos conteúdos necessários para você alimentar bem essas redes. Não adianta ter Instagram que se ele está lá parado, é pior do que não ter. A mesma coisa o Facebook. Então você precisa se organizar para escrever artigos, sabe? Fazer vídeos, alimentar os seus stories, fazer um vídeo maiorzinho, talvez mais arrumadinho, pega seu celular, né? Enfim, né? Se você tiver um aparelho que tem um bom áudio, né? Grava ali um vídeo, coloca no YouTube, então tem que alimentar, do contrário é pior do que não ter. Então você precisa gerar todo esse conteúdo de valor para gerar relacionamento e comunicação com as pessoas, né? Se você mandar um orçamento, eu tenho certeza, a primeira coisa que a pessoa vai fazer é te procurar lá na internet, joga o seu nome no Facebook, no Instagram, e aí o que ela vai achar? Tem que achar o melhor conteúdo possível, e hoje a gente sabe que as redes sociais, principalmente o Instagram, ele tem uma série de métricas que quem tiver melhor relacionamento, que é assim, tem mais visibilidade. Então por isso que tem que engajar, tem que conversar, tem que fazer o stories, tem que estar no feed, tem que postar no Facebook. Então você precisa levar isso em consideração, principalmente o quê? Quanto eu preciso investir um pouquinho de impulsionamento, de pagar lá talvez um pouquinho no Instagram para eu ter mais engajamento? Tem que pensar nisso sim. Então, considerou essa questão de onde vender, custo e conteúdo,
a gente precisa considerar também para quem vender. Falamos sobre nicho, aqui eu também considerei subnicho, que vamos dizer o seguinte, que seria uma categoria mais específica. Quando eu penso em eventos sociais, trabalhar só com casamento é um nicho. Trabalhar com casamentos ao ar livre seria um subnicho. Então, pensar para quem você vai vender também vai influenciar todos os canais de vendas e principalmente o conteúdo. Você quer começar a atender 15 anos, mas só conversa com noiva, só fala para noiva, só bota hashtag de noiva. Você não vai alcançar seu público. Então tá vendo que tudo é assim um sistema interligado e se você não pensa nesses detalhes, o seu negócio não consegue girar, porque são os detalhes da engrenagem que fazem a diferença. Então pensa, quem que eu quero atingir? Seu conteúdo precisa comunicar com essa pessoa e eventualmente lá suas vias precisam estar configuradas, né, para que chegue aí nesse público que você quer atingir. Seja um casal, por exemplo, uma área assim de casamentos homoafetivos, de mini wed, elopement wed, destination wedding, tudo isso você precisa levar em consideração. Então eu já sei onde vender, para quem eu quero vender e aí eu vou definir então o que eu vou vender, já que eu sei o que meu público quer. Então a gente tem uma aula específica onde a gente delimita a área de atuação, mas aqui o que é muito importante, eu aprendi isso sobre uma aula de marketing e que eu trouxe oferta de entrada e oferta que é os back-ends. Você precisa ter um serviço super atrativo e a gente sabe que isso não é preço. Atração não necessariamente é preço baixo, que vai aí atrair o seu público. Tem que ser irresistível. Só que por trás dele você já tem que ter uma sequência de outros serviços disponíveis, que são os back-ends. Normalmente o assessor de eventos, ele vende uma consultoria parcial e acabou. Ele nunca mais fala sobre venda com o cliente, sendo que o cliente vive pedindo reuniões que não estão inclusas e neste momento era a hora do organizador de eventos vender um aditivo, vender um adicional, comprar uma reunião extra, né? Não tem, por exemplo, opções que agreguem, comprou uma assessoria comigo, mas eu tenho um seguro para o evento, eu tenho uma parceria com uma empresa de seguros, eu tenho a parceria com uma arquiteta que faz uma planta baixa, uma planta 3D, sabe? Eu tenho parceria com uma esteticista que leva conforto para os pés, com uma empresa, por exemplo, de valet, de receptivo. Tá vendo? Então, a gente precisa desenvolver melhor o que a gente vende. Às vezes nosso serviço é muito limitado, por isso que é muito difícil viver disso, né? Não tô falando que é para você terceirizar, mas, né, assim, começar a virar representante comercial de outros fornecedores. Não é isso, mas existe forma de, em parceria, você aí trazer mais valor e mais alternativas para os seus clientes. Uma outra sugestão interessante que eu gosto muito são peças. Você já pensou, por exemplo, em investir em taças, em espátulas, topos de bolo? Além de ficar lindo no seu escritório, pode ser uma alternativa para a sua cliente, né? Você ter aí acessórios para porta, aliança. Então o cliente fecha com você, você tem isso ou como um plus ou como uma opção para ela alocar com você. Isso são back-ends. São aí outras opções que o cliente tem, além daquela oferta principal, que foi o que o atraiu, no seu caso, a organização de casamentos. Por fim, o quanto vender. Já sei onde, para quem, já sei o que. E aí, levando em consideração tudo isso, que eu chego no preço. O erro dos profissionais quer botar preço no serviço? Eu estou começando a trabalhar como organizador. Eu não faço conta, eu não olho minha realidade. Eu pego o orçamento do concorrente e boto meu preço em base do dele. Tiro no pé, você não faz isso, pelo amor de Deus.
Então, pensa nisso tudo, bota no papel, pensa no seu custo. Eu creio que aí você já tem em mãos o custo do seu serviço, porque a gente já passou pela aula sobre preço, e aí você vai chegar no quanto, levando em consideração o custo, levando em consideração o seu valor. E aí sim você consegue chegar aí no seu produto no sentido, né, literal da palavra, né, aquilo que você vende, que no caso são prestações de serviços. E aí você vai fazer uma bela de uma apresentação com as suas propostas. Então, primeiro você tem lá um arquivo bem bonito, com imagens, contando um pouco sobre você, sem muito detalhe técnico. Essa primeira apresentação que você manda para o cliente, ela tem que ter encantamento, assim, imagens bonitas de casamento que você já fez. Nosso objetivo é realizar eventos perfeitos, né? Enfim, somos uma empresa especializada, bota uma foto, sabe, sem muita informação de imediato. Eu acho que a melhor forma de trabalhar tem sido essa, a gente experimentou e tem funcionado. E aí você tem lá separado um arquivo da proposta. Normalmente a gente tem uma apresentação de tudo que eu posso oferecer para você, e aí a gente só envia depois que a gente enviou a apresentação, o que apresentou, né? Olha, isso sou eu. Lindas, fotos, etc. Ok, isso é o que eu faço. Olha, eu consigo te atender na concepção, no planejamento, assessoria, contratação de fornecedores, a coordenação, controle. Você não pode enviar esse e-mail para a pessoa sem ter tido nem pelo menos um contato prévio, senão fica muita informação na cabeça do cliente. Então vai aos poucos, né? Com ele apresentando, introduzindo isso, a gente já falou até sobre isso numa aula específica, e aí ele viu, olha, gostei disso daqui, eu quero uma intermediária. Você vai fazer um arquivo, vai preparar uma proposta especial para ele. Você vai anotar os dados e encaminhar, olha, é isso daqui que eu tenho para você, levando em consideração que eu escutei de você, aquilo que você apontou no meu serviço, que é o que você quer. Então, é totalmente diferente do cliente te ligar e você encaminhar preço por e-mail, enviar proposta, sem ter feito nenhum tipo de processo ali com ele de atendimento, né? Que a gente já falou um pouco sobre isso. Então, tudo isso aqui é um procedimento, é um sistema que precisa estar documentado, rabiscado aí no seu caderno inicialmente, depois você passa isso a limpo, coloca para funcionar, observa se está funcionando e eventualmente faz as alterações necessárias, principalmente levando em consideração as mudanças. Gente, Instagram é de um jeito, agora já está de outro, Facebook muda, o que tem de novo, onde eu posso oferecer melhor? Antes não tinha o WhatsApp Biz, agora tem. Então, é o que eu falo, eu tenho cliente que chegou até a mim desacreditado. Ah, mas na minha cidade ninguém consegue viver. Ah, mas é difícil para todo mundo. Eu falei, olha, você já parou para pensar que tem gente que consegue? Eu consegui sem recurso. E quando você começa a conversar com a pessoa, pergunta o que ela faz, como ela conduz, você vê que ela faz igual a maioria, não quer trabalhar, não quer ter trabalho. É óbvio, se faz igual a maioria, vai acabar tendo o mesmo resultado da maioria. Então, né, eu acredito que neste ponto você já esteja aí com a cabeça borbulhando. Então, eu deixo para você esse dever de casa. Rabisque aí o seu sistema, o seu processo, leve em consideração você, a sua realidade, o que você pode investir e aí conta pra gente. Tá dando certo? Não tá? Tá com dúvida? Vai lá no suporte que a gente vai ter o maior prazer em te atender. Então eu vou deixar o dever de casa. Eu quero que você rabisque aí numa folha, num caderno, sei lá, no computador, onde se você tiver mais facilidade, o seu processo de vendas, levando em consideração a sua realidade, os custos que você pode investir,
Coloca isso para funcionar, começa a observar, vê aonde não está dando certo. Se tiver dúvida, você já sabe. Manda para a gente no suporte que a gente pode conversar sobre isso, porque eu tenho certeza que aplicando aí esse sistema, as suas vendas vão começar a girar muito mais fáceis, né? A engrenagem vai começar a girar, porque é isso, né? Assim, não é fácil. Não é fórmula mágica, mas é quase que matemática. Colocando em prática dá certo sim. Eu vou ficar muito feliz em poder ouvir também o seu feedback lá no suporte, né? Escutando que você está tendo melhores resultados. E agora vamos para a próxima aula.